Olá, eu sou o professor Emerson e hoje nós estaremos discutindo História do Direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui falando um pouquinho mais sobre História do Direito. Hoje, mais precisamente, falando dos Hebreus, grandes contribuições que nós tivemos aqui na área jurídica. Hoje o texto é do autor Rodrigo Arnone Scalchetti, que vai dar as contribuições para a nossa aula de hoje. Vamos então ao nosso primeiro slide. Direito hebraico. A lei mosaica refere-se à lei de Moisés, que é conhecida por Deus. É composta de todo o código de leis formado por 613 disposições, ordens e proibições. O Código Mosaico ainda contém as leis cerimoniais, que regulam o ministério no santuário do tabernáculo, santuário portátil, e posteriormente no templo. Há ainda as leis do Talmud, a transmissão oral dos preceitos religiosos jurídicos compilados por escrito entre os séculos III e século VI depois de Cristo. A Torá e o Talmud são o centro da devoção judaica. Aqui a gente pode perceber que dentro dos preceitos jurídicos, quando nós vamos falar do povo hebreu, sem dúvida nenhuma nós temos uma relação religiosa muito forte. Aí a gente pode perceber que grande parte de todo esse processo construído, quando tratamos basicamente dentro dessa civilização onde você vai discutir o certo e o errado, o que é efetivamente aquilo adequado para se viver coletivamente, que é perante as normas e as regras, nós vamos perceber que a partir daí essa relação se torna muito forte, que é a relação que você tem de proximidade, né, com a religiosidade. Então nós podemos dizer que quando tratamos basicamente do direito aplicado entre os hebreus, nós temos essa relação de proximidade com os preceitos religiosos. Vamos adiante. Talmud, inicialmente transmitido oralmente. A palavra Talmud deriva-se da palavra hebraica yamad, que significa ensinar, instruir ou também aprender. O Talmud é o acervo bibliográfico do judaísmo rabínico criado durante a era helenística da história judaica. Com uma coleção de livros, é uma autêntica biblioteca de tratados de leis, regulamentos rabínicos, tradições, costumes, ritos, cerimônias, assim como as leis civis e criminais. O direito hebraico é o direito religioso de cunho monoteísta. Trata-se de um código jurídico e religioso onde as normas morais, religiosas e jurídicas se confundem. Todo crime é um pecado, pelo qual o homem é responsável perante Deus e não perante o Estado. Nessa concepção a gente pode perceber que as penas maiores dentro desse conceito seria efetivamente perante a Deus. Por mais que você tivesse uma série de penas aplicadas ao homem, essa seria a maior pena, seria a maior relação dentro desse conceito que nós teríamos do direito judaico. Ele vai reunir uma série de informações, como citado aqui, de cunho que nós temos relacionado a tradições, relacionado a costumes, a ritos, que são efetivamente constituídos dentro dessa sociedade. Portanto, essa concepção, essas normas, esses conceitos que são trazidos através, inicialmente oralmente, posteriormente escrito, isso é importante a gente ter essa referência, que através do Talmud a gente vai observar então essa relação de como se ensinava esses costumes. Consequentemente, essas normas e regras elas já estão dentro da forma que se trabalha esse ensinamento, né, sobre os costumes. Então é importante a gente entender isso. Vamos adiante. Moisés recebe de Deus o Decálogo.
10 mandamentos, que é a base da Torá. A Torá, ou Pentateuco, é formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Primeiro, o livro da Bíblia recebeu o nome de Gênesis porque narra a Gênese, isto é, a origem do mundo, dos seres humanos, do pecado, do ódio, das raças humanas e do povo de Israel. Seus escritos datam entre os séculos 9 e século 6 a.C. Sua redação final aconteceu no século 5 a.C. Segundo, o livro do Êxodo. Na Bíblia hebraica, esse livro se chama Nomes, porque começa relatando os nomes dos filhos de Jacó que desceram para o Egito. Na Bíblia grega, recebeu o título de Êxodo, que significa saída. Esse título resume o conteúdo do livro e a saída ou libertação dos israelitas do Egito. Aqui a gente já consegue perceber um dos preceitos importantíssimos que vai ser dentro da relação mosaica, onde nós vamos observar que os 10 mandamentos recebidos por Moisés vai, em outras palavras, trazer diversas características de como efetivamente essa sociedade deve se comportar, deve agir, deve se relacionar. Aí a gente vai perceber a influência muito forte que se tem dentro dos preceitos da norma e a religião. Vamos adiante. Terceiro, Levítico. Esse título, terceiro, Levítico. Esse título faz referência ao conteúdo do livro, que é um grande código de leis, na sua maioria referentes ao culto e ao sacerdócio. Todos os sacerdotes judeus eram da tribo de Levi. Daí o nome do livro, Levítico, isto é, da tribo de Levi, ou seja, os sacerdotes e levitas. O livro é um grande ritual em que se descrevem os sacrifícios, as festas, as ofertas, a consagração dos sacerdotes, o comportamento de todo o povo diante de seu Deus. Quarto, Números. Na tradição hebraica, esse livro é denominado deserto, justamente porque narra a travessia do deserto pelos israelitas. Porém, na tradução grega recebeu o nome de Números, por causa dos recenseamentos apresentados, sobretudo nos capítulos 36. Aí a gente já pode, em outras palavras, começar a compreender as características que vão surgir efetivamente dentro desse processo. Então, aí é um ponto de ligação que nós temos sobre essas características apresentadas dentro dos preceitos aos quais tem proximidade com as leis mosaicas, que são efetivamente informações importantíssimas trazidas por Moisés através desse recebimento por Deus, né? De como as pessoas devem agir, de como as pessoas devem se comportar, né? E todo esse processo vai se tornar um processo jurídico dentro dessa sociedade, que vai se estabelecer diante dessa narração, que é uma instituição jurídica e, ao mesmo tempo, em primeiro lugar, né, podemos referendar dessa forma, uma instituição religiosa, que vai dar origem ao processo jurídico entre o povo hebreu. Vamos adiante. Deuterônio é o último livro da Torá, que na verdade quer dizer segunda lei, isto é, uma espécie de resumo dos 4 primeiros livros da Bíblia que foram repetidos para as novas gerações. Embora os discursos do Deuterônio sejam atribuídos a Moisés, seus verdadeiros autores e destinatários não vieram no século 13 a.C., mas provavelmente no século 8. O livro foi se formando gradativamente entre 750 e 400 a.C. E aí a gente pode perceber as características que vão formar-se entre esses livros. Bom, aí a gente pode referendar também mais um trecho desse slide que fala o seguinte, sobre as penas, né? Então a gente começa falando sobre a pena de lapidação.
Lei mosaica, a lei que teria sido escrita diretamente pelo dedo de Deus, das tábuas dadas ao profeta Moisés no Monte Sinai. Há várias razões que podem condenar uma pessoa à morte por apedrejamento. O Novo Testamento, para os cristãos, aboliu esse tipo de execução, motivo pelo qual não se vê líderes cristãos apedrejando licitamente um réu. Os motivos pelos quais os judeus praticavam o apedrejamento eram. Aí a gente vai poder observar então, dentro dessa relação, no caso, que nós temos aqui, que é a lapidação. Então a pena de lapidação, ela vai ser caracterizada pelo apedrejamento, que vai, em outras palavras, serem caracterizados por alguns atos que podem ocorrer dentro dessa sociedade, ou seja, entre os hebreus. Vamos observar agora quais são efetivamente as principais características que podem levar a essa pena de apedrejamento. Então vamos ao slide. Primeiro, blasfêmia, proferir palavras ofensivas a Deus. Segundo ponto, crimes sexuais, como adultério, estupro, não virgindade no casamento ou incesto, relação sexual entre parentes. Terceiro, idolatria, homens e mulheres escondidos quebrarem os laços de Deus e servirem a outros deuses. Quarto, filhos rebeldes, rebeldia dos filhos contra os pais, passível de lapidação. Quinto ponto, divórcio. Somente os homens podem divorciar-se, não cabe às mulheres. Aqui a gente teria então, para nós podermos perceber, algumas das características que levariam a receber essa pena, que seria a pena de lapidação, seria a pena de apedrejamento, e esse apedrejamento seria até a morte, né? Então essa é uma característica que nós vamos observar dentre as leis entre os hebreus, né, que foi caracterizado e foi instituído dentro dessa sociedade. Assim, a gente pode perceber que basicamente esses são um dos princípios, né, que vão levar a pessoa a ser condenada, e essa condenação até a morte, né, por apedrejamento, ou seja, a pena de lapidação, que nós entendemos então dentro desse cenário. Vamos adiante, o nosso próximo slide. Princípio da individualidade da pena. Na Torá, mais especificamente no livro do Deuterônio, previsto de forma inovadora o princípio da responsabilidade pessoal pelo próprio crime. Com essa característica, as penas de talião ficou afastada do direito hebraico. Eu poderia dizer para vocês que, quando tratamos basicamente dessa característica específica que é o direito hebreu, né, principalmente o que é a sua prática na antiguidade, percebemos basicamente que a relação ela parte de um princípio daquilo que é solicitado efetivamente dentro dos princípios religiosos, ou seja, dentro da característica religiosa é onde você vai observar a prática no dia a dia, levando a uma concepção de um direito aplicado dentro dessa sociedade a partir dos preceitos religiosos, que são efetivamente aqueles que vão conduzir essas pessoas dentro dessa sociedade. Portanto, grande parte dessa influência ela vai existir, ela vai se constituir dentro de uma concepção jurídica, de uma instituição jurídica, a partir da religião, diferente, né, de outras sociedades que nós observamos aqui, né, que conduzimos as discussões para algumas sociedades na antiguidade, que tinham efetivamente um direito de forma diferenciada, né, como a gente vai observar, por exemplo, a relação do Código de Hammurabi, que não tem uma característica voltada a princípios religiosos, né? Tanto é que nós temos uma sociedade aí que se aplica à prática do politeísmo. No caso hebreu, nós temos uma relação monoteísta. Nós temos uma característica onde você tem somente uma religião
e somente a adoração a um Deus. O que fora disso partiria do princípio que você estaria cometendo um crime nessa sociedade se não estivesse dentro desses preceitos aos quais são apresentados e são discutidos, né, dentro dos princípios religiosos. Aí eu poderia dizer para vocês que é uma sociedade que efetivamente construiu toda a sua estrutura jurídica a partir das influências e das referências de leis mosaicas que foram trazidos pelos 10 mandamentos de Moisés. A todos vocês, espero que tenha contribuído aqui para vocês compreenderem basicamente como é construído então o direito entre os hebreus. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.